Fala meus queridos, beleza? Aqui quem fala é o professor Kevin e hoje a gente vai falar de zoologia ou reino animal. Primeiro, antes de a gente começar nossa aula, se inscreve aqui no canal e qualquer dúvida que tiver, queridos, pode tirar lá no meu Instagram sem problema nenhum, tá? Jovens, para você ser do reino animal, o que você precisa ter? Primeiro, você precisa ser eucarionte. Segundo, você precisa ser pluricelular. Terceiro, tem que ser heterotrófico, lembre-se disso. Quarto, queridos, o seu estágio ou seu desenvolvimento embrionário precisa chegar até blástula. Então, para quem não se lembra, quando o espermatozoide fecunda o ovócito, forma uma célula ovo que a gente chama de zigoto. Essa célula faz mitose, 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 formando um outro complexo cheio de célulazinhas que a gente chama de mórula. Lembra que parece uma mora? Depois, queridos, o que você vai ter? Você vai ter meio que uma compressão de células, deixando um espaço cheio de líquido. Esse líquido a gente chama de blastocele e essa fase embrionária a gente chama de blástula. Todos os animais precisam chegar pelo menos até blástula, fechou? Então isso é uma regra muito importante. O que vai rolar, queridos? É muito normal quando a gente estuda o reino animal, a gente definir algumas coisas embrionárias que são interessantes. Por exemplo, folhetos germinativos, quantidade e quais folhetos germinativos eu tenho. Kevin, eu não sei o que é isso. Vem comigo. Depois de blástula, você começa a ter uma diferenciação celular. Ou seja, queridos, você começa a delimitar para onde a tua célula vai, certo? E o que ela vai formar no teu corpo. Se isso acontece, você começa, queridos, a ter células que são um pouco mais especializadas. Então, elas não são mais totipotentes, igual era na mórula, e agora elas são pluripotentes, perfeito? E aí, queridos, quando a gente faz isso, quando se tem essa diferenciação celular, a gente acaba classificando de acordo com a localização desse tecido. Então, a gente fala que os tecidos, queridos, eles podem se localizar na parte de fora, que a gente chama de ectoderme, a parte mais externa, na parte do meio, que a gente chama de mesoderme, e na parte, queridos, de dentro, que a gente chama de endoderme. Aqui, eu queria que vocês tomassem um pouquinho de cuidado. Por quê? Você pode ter os três, ou pode ter só duas, tá? Então, existem indivíduos que são triblásticos, que tem os três, e esses indivíduos que são diblásticos, só tem duas, tá? E aí, quando só tem duas, queridos, qual que some? Pensa, de fora, do meio, de dentro, porque eu tenho três. Se eu só tenho dois, cadê o do meio? Não tem. Então, só vou ter ectoderme e endoderme. A gente vai perceber que quando a gente estuda os filos do reino animal, a gente vê porífero, que é o nosso primeiro filo, que inclusive a gente vai falar um pouquinho hoje. Esse cara só vem até blástula, então ele nem forma isso, a gente chama ele de ablástico. Depois a gente estuda os quinidários, que são as águas vivas. As águas vivas, elas são diblásticas, elas só têm ecto e endo. E posteriormente a isso, a gente estuda o que, queridos? Plateuminto, nemateuminto e assim por diante. E aí todos esses indivíduos, eles são triblásticos, eles têm os três folhetos germinativos. Fechou? Além disso, é bastante comum a gente estudar celoma. Celoma é uma cavidade que está recoberta por mesoderme. Então, é claro, a gente só começa a discutir sobre um possível celoma quando a mesoderme surge. Então, quinidário e porífero nem entram nessa discussão. Posteriormente a isso, a gente vai perceber, queridos, que existem indivíduos com cavidade e existem indivíduos sem cavidades, tá? Mais para frente a gente vai ver isso, mas plateuminto não tem cavidade nenhuma, nemateuminto tem uma cavidade, mas ela não é recoberta totalmente por mesoderme, sendo recoberta por mesoderme e endoderme. Então a gente chama isso de pseudoceloma, ou seja, é uma cavidade que não é propriamente um celoma. E posteriormente, a partir de molusco, você tem os indivíduos celomados, tá? Kevin, o que o celoma faz de diferente? A gente vai perceber, queridos, que o celoma é excelente para guardar órgãos viscerais. Já perceberam que seus órgãos são guardados todos em saquinhos? Então, por exemplo, você tem um coração, tem um saquinho do coração, pericárdio, não é isso? Tem o pulmão, tem o saquinho do pulmão, que é o quê? A pleura, e assim por diante, tá? Então, significa que esse celoma é bastante interessante no surgimento de órgãos e, consequentemente, no surgimento de sistemas, tá bom? Simetria, também a gente acaba falando de duas simetrias, ou simetria bilateral, que é a maioria dos animais, tá bom? Ou simetria radial, tá? Tem indivíduos que não têm simetria, Kevin? Tem.
Porífero, por exemplo, é assimétrico, tá bom? Mas quando se fala de simetria radial e simetria bilateral, bilateral é quando eu consigo partir em dois, queridos. E aí as estruturas, elas são parecidas. Então, quando eu me parto em dois aqui, eu tenho um olho do lado de cá, um olho do lado de cá, uma narina do lado de cá, uma narina do lado de cá, metade da boca do lado de cá, metade da boca do outro lado, um braço, uma perna, uma orelha. Então, a gente percebe que a gente é bilateral. Indivíduos que são radial, eu consigo cortar ele em vários pedaços em que uma parte vai parecer com a outra, tá? Quer ver? A complexidade, ela influencia na simetria? Evidentemente, queridos. Eu gosto de sempre dar o exemplo da pizza. Se eu pego, por exemplo, uma pizza calabresa. Calabresa, queridos, não tem basicamente massa, molho, queijo e calabresa. Então é muito fácil eu pegar uma pizza calabresa, cortar em 8 pedaços e os 8 pedaços ter molho, queijo, calabresa e massa, normal. Agora, quando eu pego uma pizza, sei lá, portuguesa, que é cheia de trem, ou a moda, que é cheia de negócio, é muito normal, queridos, por exemplo, você vai lá e corta um pedaço, esse pedaço tem azeitona. E o pedaço do lado não tem azeitona. Aí o outro pedaço não tem o pimentão. Então você tem o quê? Você tem pedaços que são diferentes porque tem muitas estruturas. Então a gente percebe que quanto mais complexo, mais estruturas o indivíduo tem, mais próximo ali de bilateral ele vai ser. Tá? Quanto menos estrutura, mais facilmente ele vai ser radial, tá bom? Queridinhos, quando a gente estuda zoologia, a gente estuda 9 filos, tá bom? E dentro desses filos a gente percebe que a gente sempre quer classificar a mesma coisa. A gente classifica como ele é embrionariamente, então se ele é triblástico ou não, como é que é o tipo de celoma dele, qual que é a simetria dele. A gente acaba classificando, queridos, como é que é o jeitão dele. Então a gente classifica como é que é a morfologia do cara. Além disso, a gente gosta de falar um pouco da fisiologia dele. Ele tem sistemas? Se tem, quais sistemas? Como é que esses sistemas funcionam ali no corpo dele? O que esse sistema permite com que ele faça? Então a gente acaba estudando um pouco do modo de vida dele, os hábitos dele, tá? E por último, a gente acaba estudando a reprodução desse cara. Essa reprodução é sexuada, é assexuada, é desenvolvimento direto ou indireto? Pô, Kevin, eu não sei nenhuma dessas nomenclaturas. Relaxa. Com calma a gente vai aprendendo, tá? Vamos lá. Primeiro, para a gente começar isso aí, talvez um dos filos, né? É o filo mais simples e é o filo também que normalmente não aparece nas universidades, tá? Mas vamos lá, queridos. Quando se fala de poríferos, esse nome poríferos é claro que tem a ver com poros, tá? Então, porífero é um bicho céssio, é o que a gente chama de esponjas do mar. Então, eles vivem no mar, eles vivem em água marinha e eles vivem fixados no substrato. Existe porífero que é dulcícola? Existe, tá? Mas grande parte é marinho, tá bom, queridos? Então, eles vivem fixados aqui no meu substrato. E aí, o que acontece, queridos? Esses caras, eles têm o hábito que é filtrador. Então, esses nomes poríferos, ele tem a ver com o quê, queridos? Ele tem a ver com células que estão aqui ao redor dele, chamado de porócitos, tá? Esses porócitos, queridos, são células que permitem com que a água entre no meu animal, tá? E aí, o que vai acontecer? Depois que ela entrar, ela vai ter células aqui que são flageladas. Essas células são as estrelas dos poríferos. Então, anote o nome dela aí, queridos. Essa célula a gente chama de coanócito. Coanócito. São células flageladas que balançam o flagelo aqui nessa estrutura interna do porífero, que a gente vai chamar de espongiocele ou átrio, e aí a água, queridos, ela acaba tendo o quê? Uma correnteza, ela acaba tendo um sentido único. Então ela entra pelo porócito, passa na espongiocele e sai pela boca ou pelo ósculo, tá? Que é o que a gente chama. Normalmente o pessoal não gosta muito de chamar de boca, não. Isso aqui a gente chama mais de ósculo, tá? Queridinhos, algumas estruturas tem que tomar bastante cuidado, tá? Primeiro, o porífero é um indivíduo que ele é abástico, ele só chega até blástula. Significa que esse cara ele não tem tecidos verdadeiros. Então ele é uma união de células, mas ele não tem tecidos verdadeiros. Se eu não tenho tecido, eu não tenho órgãos verdadeiros, tá? Então, sistema você vai ter aqui? Não, queridos, tá? Então é muito o quê? Uma célula meio que faz de tudo. Por exemplo, o coanócito, ele faz a água passar, mas ele retira partículas da água para alimentação. Por isso que a gente fala que esse animal é filtrador, tá? Porque ele pega as partículas dessa minha água aí. Quando ele retira isso aí, queridos, ele acaba passando por difusão mesmo para as outras células que estão ao redor dele. Então você vai ver células como, por exemplo, pinacócitos, que são células que fazem esse revestimento aqui do meu porífero. Eu posso ter células que a gente chama de amebócito. Amebócito é uma célula tronco, é uma célula que consegue se diferenciar em qualquer célula desse indivíduo aqui, tá?
Uma coisa que eu queria que vocês tomassem bastante cuidado é com o pinacosto, porque por ser uma célula de revestimento, às vezes as suas provas elas te confundem, falando que o porífero ele tem um tecido de revestimento chamado de pinacosto, e isso está errado. Lembra que porífero não tem tecido, tá? Então é uma célula de revestimento e não um tecido de revestimento. Fechou daqui? Queridinhos, como é que funciona a reprodução desse indivíduo? Grande parte vai ser assexuada, tá? Essa reprodução assexuada, ela pode se dar de duas formas. Primeiro, esse cara, ele tem um altíssimo poder de regeneração, tá? Se ele tem um altíssimo poder de regeneração, você tem uma reprodução chamada de fragmentação, que é uma reprodução, queridos, no qual um pedacinho dele acaba virando um indivíduo completo. Então, por ele ter esse altíssimo poder de regeneração, se ele parte em vários fragmentos, ele vira vários poríferos. Também existe um tipo de reprodução que a gente chama de brotamento, que é quando uma estrutura dele começa a crescer, virar um novo porífero e posteriormente se descola. Aí você tem um broto. Então a gente chama de brotamento, tá? E ainda eu posso ter uma reprodução assexuada de defesa, chamada de gemulação, que é quando estruturas de revestimento dele, que a gente chama de espícula, que dá aquela sustentação, aquele aspecto mais duro para o porífero, ela começa a recobrir uma estrutura cheia de amebócito. Então isso forma tipo um ovinho que a gente chama de gêmula, tá? Então é uma estrutura que normalmente ele só usa, queridos, quando está o quê? Quando o ambiente ele está muito ruim para ele, tá? É muito comum de você ver endoscículas, tá ok? E além disso, ele pode sim ter uma reprodução sexuada. Então, às vezes, um coanócito ou um amebócito, ele se diferencia em espermatozoide e isso acaba saindo do porífero e chegando em outro porífero, fazendo com que esse outro porífero diferencie alguma célula dele em ovócito, tá? Geralmente é um amebócito. E aí, eles se unem e aí formam uma reprodução sexuada. Um pouquinho de cuidado, queridos. O desenvolvimento do porífero é um desenvolvimento que a gente chama de indireto. O que é um desenvolvimento indireto? É um desenvolvimento no qual eu tenho fase larval. Então significa que pós-fecundação forma-se uma larva para depois formar um indivíduo que a gente vai chamar de indivíduo adulto. Então todo mundo que tem essa larva no meio do caminho, a gente fala que tem desenvolvimento indireto. Essa nomenclatura vai ser muito importante para vocês ao longo da zoologia. Fechou? Por agora é só, queridos, tá? Dei uma lida maior sobre poríferos e a gente aprofunda mais em sala, tá? Beijo, um queijo para vocês, até mais. Muito obrigado, queridos. Tchau!